Falar sobre Revolução Verde é compreender como funciona a dinâmica social hoje. É compreender que existe uma ligação direta entre campo e cidade. É compreender que hoje não existe praticamente a diferença que era tão comum e tão fácil de se perceber entre o mundo rural e o mundo urbano, tecnologia, e o rural atrasado. Não existe mais isso. A partir do quê? Da Revolução Verde. A Revolução Verde é um marco na história da humanidade. Ela é muito mal falada, ela é muito mal compreendida também. Existem, obviamente, questões que têm que ser superadas, como uma agricultura extremamente dependente de agrotóxico, que a gente vai falar mais para frente um pouco. Mas a compreender que a Revolução Verde ela é importantíssima para o nosso desenvolvimento como um todo hoje. Nessa imagem inicial que eu coloquei, vocês reparem só, né, que é semente, um trator e a planta em si, que hoje representa a ligação entre a cidade e o campo, ok? O que acontecia? Em 1940, quando a Revolução Verde ela é inaugurada, ela percebe, né, o mundo percebia o seguinte, que existia um crescimento populacional muito grande, porém, a produção agrícola não acompanhava esse desenvolvimento. Você podia aumentar a produção, a área plantada, mas a produção em si ela é muito baixa. Por exemplo, em 1940, o Brasil ele tinha uma produção agrícola menor 6 vezes do que ele necessitava. Significa o quê? Que o Brasil, em 1940, imagina só, 1940, que é o início, de certa maneira, do êxodo rural, e também acontece a produção agrícola, por ser tão baixa, o Brasil importava leite. Imagina só, o Brasil importava leite, trigo, importava praticamente em boa parte da sua alimentação. Lembrando, são 6 vezes menos. Isso era no mundo todo, nos países mais pobres, como o México, na Índia, que tinha uma grande população, na China também. Em 1940, então, o Norman Borlaug, ele desenvolve no México uma pesquisa para desenvolvimento de novas sementes, desenvolvimento para tentar aumentar a produção de trigo, base mundial da alimentação de muita gente, o do pão, como exemplo. Ele dá início, então, ao desenvolvimento tecnológico no campo. O campo era muito colocado como algo que não era com técnicas ultrapassadas, técnicas milenares, ok, mas que não aumentavam a produção agrícola. Ele fez exatamente o que? A ligação entre a técnica da cidade, a tecnologia, o conhecimento de maneira geral, trazendo para o campo. Vale lembrar que a gente está falando, nesse processo como um todo, o fim da Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial, as guerras em si, elas trazem tecnologias novas. Pensar que, por exemplo, a lente do óculos Ray-Ban foi desenvolvida para proteger os olhos dos pilotos. E outras tecnologias foram desenvolvidas para a guerra. Todas as tecnologias, como por exemplo até o tanque, né, o tanque de guerra, ela foi adaptada para o campo, se tornando o trator, como exemplo. Norman Borlaug, ele é um símbolo da tentativa da humanidade de aumentar a produtividade do campo. O mundo passava, várias regiões do mundo passavam fome, até hoje ainda passa, mas o interessante é ressaltar que essa tentativa de aumentar a produtividade, ela se dá com o auxílio do mundo como um todo, percebendo que a população aumentava muito. No Brasil, como exemplo, o processo de 1940 até 70 foi exatamente o êxodo rural. O desenvolvimento, o incremento populacional foi muito grande. Ele começa seu trabalho no México, ele desenvolve pelo menos 20 anos de pesquisa,
E por conta disso, ele consegue desenvolver um novo modelo de aprimoramento de sementes, tipos vegetais. O que ele começa a conectar, então? Ele começa a desenvolver, ele traz para a agricultura desenvolvimento tecnológico de sementes, ele traz para a agricultura também o maquinário, a ideia de seleção de semente, maquinário, fertilização do solo, a ideia de agrotóxico, a pesquisa científica relacionada, por exemplo, também ao desenvolvimento do solo, GPS, a engenharia genética, a previsão do tempo. Mas, poxa vida, a agricultura, logicamente, mas o agrotóxico é uma tecnologia sim, e que fez com que, por exemplo, tenhamos umas áreas maiores plantadas. Quando você tem uma área muito grande plantada, você atrai, obviamente, existe um descompasso real de aumento de agressores, né, de bichinhos que tentam comer as plantas. E nesse processo como um todo, o agrotóxico ele entra para proteger a plantação. Né? A Revolução Verde ele tem como alvo que é a fome no mundo. A Revolução Verde ela conseguiu acabar com a fome no mundo? O Burland ele conseguiu fazer isso? Não, ele não conseguiu fazer isso. Olha só que coisa horrível. Em 2014, super recente, mais de 800 milhões de pessoas passam fome no mundo, nesse dado de 2014. Mas a Revolução Verde como um todo trouxe questões positivas e negativas para o campo. Houve um incremento, um aumento da produtividade, mas também trouxe coisas negativas. A Revolução Verde, ela é um símbolo que alguns falam muito mal, outras pessoas falam muito bem. Eu acho que tem que ter um equilíbrio. Realmente, o agrotóxico traz poluição. Porém, se não fosse a Revolução Verde, o aumento da produtividade que, por exemplo, o Brasil, a Índia, o México, a própria China necessitava para alimentar sua população, ela não seria possível. Sem a Revolução Verde, isso não aconteceria. Sem o incremento tecnológico da cidade, né, da parte científica da cidade, a produção industrial adaptada ao campo, hoje teríamos alimentos com valor muito mais alto. Ok? Então a Revolução Verde ela é somente positiva? Não. Ela conseguiu seu objetivo como um todo? Também não. Eu sempre falo isso em sala de aula, que a fome no mundo, hoje, não é por falta de alimento. É por falta de renda, falta de dinheiro. Se você tiver dinheiro, se estiver no meio de um deserto, na parte mais erma do mundo, você vai conseguir ter o alimento que você quiser, se você ter esse dinheiro, ok? A Revolução Verde, então, ela tem características positivas e negativas que a gente vai ver na próxima imagem. A Revolução Verde, então, ela tem questões negativas. A dependência do agricultor a um banco. Existe, então, a necessidade, ter um trator, ter dinheiro para comprar agrotóxico, para aumentar a produtividade da sua fazenda, da sua área plantada, você tem que ter o quê? A ligação direta com a área financeira. Por conta disso, a Revolução Verde também trouxe um aumento da concentração fundiária. O agricultor que não tem a capacidade de conseguir um empréstimo no banco, ele não consegue ter um trator, não consegue ter mais maquinário, não consegue implementar tecnologia no campo. Ele não consegue ter uma produtividade muito alta. E também a qualidade do alimento ele diminui. Por conta disso, ele não consegue acessar o que? O mercado externo. O mercado externo, no caso do Brasil, é o dólar. Tem um dólar e você consegue receber esse dinheiro em dólar. Tanto é que, por exemplo, hoje, a agricultura, né, o agronegócio, ele é fundamental para a balança comercial brasileira. É o que está salvando, carregando o Brasil nas costas, é o agronegócio. Porém, o agronegócio também, a Revolução Verde, trouxe questões positivas, extremamente positivas. Ela aumentou, como eu já acabei de falar, né, aumentou a produtividade, aumentou também a renda da agricultura,
como no Brasil somos extremamente dependentes do agronegócio. A agricultura também, a Revolução Verde, ela trouxe o incremento tecnológico. Como assim? Por exemplo, hoje você consegue utilizar GPS no campo, você consegue usar o maquinário conectado a satélite e a partir disso você consegue numa área você calcular exatamente a produtividade dessa região. E o que é fundamental, o que é mais colocado como defensores da Revolução Verde é o seguinte, o valor do alimento ele diminuiu muito. Significa o quê? Que graças à Revolução Verde, a produção brasileira, como exemplo, que era 6 vezes menos a necessidade do crescimento que a gente teria, ela permitiu que hoje, por exemplo, o Brasil seja o que? Exportador de alimento. Como eu já disse, né, o Brasil importava feijão, importava carne, importava leite. Ela tinha grande... O Brasil como exemplo, o mundo como todos os países com grande população, tinha uma dependência muito grande da importação de alimentos, ok? E a Revolução Verde também, ela permitiu que hoje tenhamos como exemplo, numa mesma área plantada, a gente consiga produzir 3 vezes mais. E ela é considerada uma revolução do século XX, né? Ela é considerada no século XX, e é o maior fenômeno, a Revolução Verde, o maior fenômeno agrícola, que é exatamente trazer, né, a tecnologia para o campo. Isso permitiu, então, avanços de pesquisa, maior produção mundial de alimentos. Vale ressaltar que a Revolução Verde ela não é somente maravilha, ela trouxe também a, a poluição do campo, aconteceu a concentração fundiária e assim por diante, mas o foco da Revolução Verde ela também tem que ser colocada que ela conseguiu diminuir o valor do alimento e algumas vezes. Por conta disso, existe a maior possibilidade, maior quantidade de pessoas conseguir acesso a esse alimento, ok? Aí chega nessa última parte e mostrar o seguinte, poxa vida, se existe uma produção tão grande de alimento no mundo hoje, por que ainda existe pratos vazios? A gente tem que pensar por que, por exemplo, a gente está vivendo uma crise econômica, o Brasil sempre vive crises econômicas, por que quando no final do dia você passa perto ao supermercado e na parte de trás do mercado você vê pessoas pegando isso também no Ceasa, né? Pegando alimentos que são descartados, né? Por que essas pessoas elas não conseguem ter acesso ao alimento? O que eu quero ressaltar aqui nesse final dessa explanação sobre a Revolução Verde é mostrar o seguinte, que a fome no mundo, tão combatida por norma, mesmo a produtividade aumentando tanto, a fome no mundo hoje ela não é resultado da falta da produção de alimentos. Se em 1940, no início do século XX, a fome no mundo era muito causada pela pouca produtividade do campo, hoje não é mais. Hoje a tecnologia trouxe uma grande produtividade. Porém, a fome no mundo acontece hoje por questões de renda. Como eu já falei, se você tiver renda, se você tiver de capacidade financeira, você consegue ter seu alimento em qualquer parte do mundo. Você consegue ter acesso ao alimento de qualidade. E é isso que temos que pensar. Por que o mundo ainda passa fome? Se hoje a tecnologia permite, e a Revolução Verde, com coisas negativas também, mas com coisas muito positivas, permitiu que hoje tenhamos uma produção alimentar tão grande que, por exemplo, nos Estados Unidos, que produz tanto alimento, que é um dos países que tem a maior obesidade mórbida do mundo, significa o quê? Existem muitas pessoas comendo muito, comendo mal, e muitas pessoas no mundo sem nenhum tipo de alimento. Essa é o que devemos pensar sobre a Revolução Verde e como que a agricultura é importante socialmente. Ok? Até a próxima.